Sejam muito bem-vindos, meus caros, e eu no dia de hoje trago-vos um vídeo que não é tão polémico, não é uma coisa que possa gerar tantas visualizações, obviamente, mas que eu acho que era importante falar. Vítor Orbán anunciou uma medida espetacular que incentiva a família e que, aliás, é o reflexo daquilo que neste momento é a natalidade na Hungria. Eu venho mostrar-vos esta notícia que eu acho que é relevante, falar-vos um bocadinho de medidas que nós podemos mesmo pensar em utilizar brevemente e ouvir um bocadinho dos comentários de Vítor Orbán sobre a imigração e tantos outros temas. Vamos ouvir, meus caros, esta notícia, onde é dito: Hungria anuncia isenção total de imposto de renda para mães de 2 filhos ou mais. Em vez de imigração em massa, Orbán apresentou o maior programa de cortes de impostos da Europa como a única maneira de combater o declínio demográfico. O primeiro-ministro húngaro Vítor Orbán anunciou cortes de impostos sem precedentes no seu discurso sobre o Estado da Nação na semana passada, ao apresentar os planos do governo para 2025. A maioria das novas medidas visa ajudar as famílias a criar mais filhos, com o novo elemento mais importante sendo a expansão de isenção fiscal vitalícia exclusiva do país de mães de 4 filhos para aquelas com 3 e 2 filhos. Mães húngaras com 3 filhos receberão isenção de imposto de renda vitalícia e a partir de outubro deste ano, enquanto o mesmo será gradualmente expandido para cobrir mães com 2 filhos a partir de janeiro de 2026. Estima-se que estas medidas afetem 250 mil famílias com 3 filhos e outras 600 mil criando apenas 2. Só haverá mais filhos se as mães se sentirem financeiramente seguras, disse Vítor Orbán, acrescentando que a Hungria teria pelo menos 200 mil nascimentos a menos desde 2010 e se não fosse pelas generosas políticas familiares do governo de Fidesz. E, portanto, meus caros, eu acho que isto é um sinal ótimo numa altura em que Vítor Orbán está a combater um dos principais problemas a nível europeu e um dos menos falados, diga-se de passagem, que é o declínio demográfico. Porque nós, efetivamente, estamos a ser vítimas, e que ninguém tenha dúvidas disso, de uma invasão proporcionada pelos governantes a nível europeu. Agora, convenhamos, nós temos que reagir ao problema demográfico. E o problema demográfico é gravíssimo. Não há nenhuma população, não há nenhuma civilização que consiga subsistir sem resolver o problema demográfico. E o problema demográfico não se resolve importando pessoas do terceiro mundo para ter filhos nos nossos países. O problema demográfico resolve-se incentivando a que as famílias do nosso país tenham filhos e cada vez mais filhos. E eu acho que estas políticas de Vítor Orbán são mesmo admiráveis. Meus caros, incentivos fiscais para que as mães tenham segurança, as mães e os pais, diga-se de passagem, para que as famílias, de um modo geral, tenham segurança financeira para poderem ter mais filhos, é aquilo que a nível europeu e mesmo a nível ocidental, incluindo os Estados Unidos da América, nós precisamos. Nós precisamos de revitalizar a população ocidental. Mas isso só se faz com segurança financeira. E Vítor Orbán não falha neste tipo de medidas. Que isto é um dos problemas principais a nível europeu. E Vítor Orbán está a combatê-lo. E, aliás, também não aceita a imigração em massa para resolver este problema. O que é que Vítor Orbán faz? Arranja incentivos fiscais para que se tenham filhos no próprio país. Porque é assim que se faz verdadeiramente. Sabem que muitos imigrantes, efetivamente, têm subsídios que os nacionais não recebem, têm apoios à renda que os nacionais não recebem, às vezes vivem 15 e 20 em determinada casa e pagam 1.000 e 2.000 euros de renda sem problema nenhum, e depois os nacionais são prejudicados nesta situação, além de terem os serviços públicos pressionados e além de estarem a ser substituídos em tempo real. Quer dizer, eu sinceramente não sei qual é que é a dúvida. Eu aprecio imenso este tipo de políticas por parte de Vítor Orbán e eu acho que é admirável ele continuar a insistir nesta agenda, que é uma agenda ótima e que tem que ser combatido o problema demográfico, mas Vítor Orbán está a fazê-lo praticamente sozinho a nível europeu e eu acho que isso é admirável, meus caros. Além da isenção fiscal para as mães, que é a única na União Europeia, as famílias húngaras também se podem deduzir um certo valor dos seus impostos, semelhante a muitos outros países. Orbán, no entanto, anunciou uma duplicação do valor dessas franquias no final deste ano, aumentando o valor mensal que os pais podem abater dos seus impostos para 50 euros após um filho, 200 euros após 2, 500 euros após 3. Além disso, todos os tipos de subsídios e benefícios de assistência à infância vinculados à licença parental também se tornarão isentos de impostos. Portanto, meus caros, há aqui uma aposta verdadeiramente grande naquilo que são as políticas de família, naquilo que é o combate àquilo que lhe chamam vulgarmente o inverno demográfico. Meus caros, nós precisamos que os europeus tenham mais filhos, mas os europeus, sem terem a plena noção de que conseguem criar esse filho de um modo responsável, a maioria das pessoas não os terá. Quer dizer, se os jovens, do exemplo de Portugal, se os jovens portugueses só saem de casa por volta dos 30,
30 e muitos, têm que trabalhar os dois para manter uma casa e ao fim do mês não sobra nada, quem é que no seu perfeito juízo vai ter um filho? Quer dizer, é impossível sustentar um filho. Se as pessoas têm que pagar rendas de 600, 700 euros, relembro que o salário mínimo está em pouco mais de 800. Portanto, praticamente um salário vai para uma renda. E depois têm um segundo salário para comida, para a internet, para o gás, para a luz, para a água e para todas as outras despesas extras que eventualmente possam aparecer. Quem é que no seu perfeito juízo, a ganhar este salário, a viver com 2 salários numa casa, vai ter filhos em Portugal? Ninguém! É impossível! Não é praticável ter filhos em Portugal. E é preciso este tipo de políticas. E este vídeo serve mesmo para isso. Para vos mostrar que há esperança neste tipo de políticas e depois também para vos mostrar que efetivamente é possível priorizar os europeus. É possível priorizar o aumento demográfico a nível europeu. E não precisamos de uma invasão e de uma substituição populacional para tratarmos do nosso problema demográfico. E portanto, ouçam Viktor Orbán, vejam o que Viktor Orbán está a fazer com a demografia na Hungria e vejam os resultados destas políticas de um modo geral ao longo dos anos na Hungria. E depois digam-me que o problema demográfico na Hungria não está a ser resolvido de forma muito mais adequada do que no resto dos países europeus. Nós precisamos que os europeus tenham filhos e, efetivamente, este é o caminho para se percorrer. E eu espero que haja cada vez mais líderes com coragem de o fazer, nomeadamente em Portugal, mas eu acho que Montenegro também não é pautado pela coragem, é um homem sem convicções políticas, no meu entender. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.